Olá a todos, estamos hoje aqui novamente reunidos para uma conversa amistosa com o João Teixeira da Cruz, candidato à União de Freguesias da Junta de São Martinho e Santiago de Bogar, e também connosco o Simão Moreira, presidente da Juventude Socialista da Trofa, a quem passo desde já a palavra. Então, quero antes de mais agradecer a todos que nos vão assistir a mais um episódio. Hoje temos aqui o caríssimo João Teixeira da Cruz. Antes de mais, quero-te agradecer o facto de teres aceito o nosso convite. Acho que nem haveria outra forma, porque tinhas que vir cá de qualquer das maneiras. De facto, o João tem sido uma pessoa muito próxima da Juventude Socialista, e isso já o agradeci-me várias vezes. E, portanto, mas para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, que espero que sejam poucas, gostaria que a primeira questão, no fundo, fosse a tua apresentação, para as pessoas te ficarem a conhecer um bocadinho melhor o teu percurso, até à chegada do convite do Partido Socialista para pertenceres à lista, neste caso encabeçares a lista para a União de Freguesias de São Martinho e Santiago. Muito boa tarde, Hélio, boa tarde, Simão. Obrigado pelo vosso convite para participar nesta conversa, como disse o Hélio, amistosa, parece que vai ser uma conversa típica e entre amigos, de forma a que as pessoas nos conheçam melhor, saibam também quais são os nossos projetos e conheçam efetivamente quem é o cabeça de lista por Santiago e São Martinho, a União de Freguesias, que constitui a cidade da Trofa, que dá nome à cidade da Trofa. É por mim um orgulho muito grande, um gosto enorme fazer parte deste projeto, nomeadamente por aquilo que o Amadeu representa para mim. O Amadeu Dias, candidato à Câmara, é uma pessoa muito próxima de mim, sempre foi um bom amigo desde o tempo de escola, reconheço-lhe todas as competências e todas as capacidades para liderar uma autarquia, a seriedade, a honestidade, virtudes que o Amadeu tem e que o pautam como uma pessoa que encara todos os seus desafios com um sentido muito grande de missão. Fiquei muito feliz quando o Amadeu também chegou à presidência do Partido Socialista Conselheiro da Trofa. Foi a partir daí que as conversações encetaram para que me aproximasse do Partido Socialista, o qual também já tive a oportunidade de dizer, fiquei muito feliz por saber que o Partido Socialista, um partido com um espírito muito democrático, um espírito aberto, abriu-se à sociedade civil para recolher alguém que não pertence ao espectro político-partidário e que não é militante do Partido Socialista. E, efetivamente, aquilo que... Eu vou começar, Simão, se me permites. Há dias estava no Catulo, onde tenho o meu escritório, né? Como sabem, eu tenho um escritório de mediação e corretagem de seguros bem no centro da Trofa, no Catulo. Tenho outro, uma filial em Guimarães. Depois, a outro título, eu sou consultor num grupo empresarial na zona do Tâmega e de Val de Sousa, ligado ao setor da construção, imobiliária, logística e transportes, um grupo de referência nacional. Fui à Caixa Multibanco, junto ao Banco Santana de Tota, e apanhei lá um cliente meu, um cliente e amigo, um senhor de Finses, que me disse o seguinte: "Ó João, precisava de dar uma palavra." "Faça favor, Sr. José, diga-me. Vou-te pedir um favor na tua candidatura à presidência da Junta de Freguesia de Santiago e São Martinho. Faça favor, diga lá. Faz por nós o que fizeste por ti." E eu fiquei assim a pensar, eu disse, eu sou uma gotinha no oceano, tenho 9 anos de atividade empresarial, fiz o meu percurso, estes 9 anos têm sido uma aventura brutal, têm sido anos de muito trabalho, muita dedicação, sem dúvida. Sinto-me bastante feliz por o percurso que tenho desenvolvido, aquilo que tenho feito na minha vida, com todo o apoio das pessoas, acho que já é conhecido por toda a gente. Eu sou uma pessoa muito de pessoas. O meu principal apoio é a minha mulher. Portanto, eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho uma filha com 10 anos, um filho com 3, que é o Henrique e a Benedita. A Benedita é uma autêntica mulher da casa, uma perfeição de menina. O Henrique sai ao pai, é força bruta para a frente, com uma vontade de caminhar. Caminhar, eu não posso dizer caminhar, que eu acho que nunca ouvi a caminhar, eu sempre vejo a correr. Portanto, nunca ouvi a caminhar. Sempre passa acelerado. Sempre passa acelerado. É muito o que também me caracteriza, sempre passa acelerado.
Mas esta questão desta candidatura, como estava a falar, pelo apoio que recebi da minha esposa, porque a minha esposa foi muito importante no que foi a minha tomada de decisão. Eu sou uma pessoa muito ligada à família, como disse, muito ligada aos amigos, e foi uma pessoa muito importante para mim e foi uma das pessoas que mais força me deu. Fui conhecendo e vendo quem eram as pessoas que estavam envolvidas no projeto do Partido Socialista. Cheguei depois ao contacto, mais tarde, com a Juventude Socialista, pela tua pessoa, como presidente dessa estrutura, e fiquei impressionado pela... Se me permites, eu tenho, apesar dos meus 32 anos, eu costumo dizer que tenho 32 anos muito bem vividos. Tenho 32 anos de bilhete de identidade e 830 e tal a nível de vida. Porque a vida, eu digo também muitas vezes que a vida tem sido muito justa comigo. Todos nós temos as nossas adversidades na vida. Eu sou uma pessoa de choro fácil na vitória. Na tristeza, eu não choro na tristeza. Mas não tenho problema nenhum em admitir que sou uma pessoa de choro fácil na vitória. E já foram muitos momentos em que chorei realmente de felicidade, de alegria e de vitória. Mas voltando à questão das pessoas e o porquê... No dia 26 de setembro vais no dia 26 de setembro vou chorar a bem-ganho. Vou chorar a bem-ganho no dia 26 de setembro. Eu espero que no dia 26 de setembro possamos festejar uma vitória em toda a linha. Isso é que será importante. Deixa-me só colocar-te uma questão, João, já que estamos a falar da certamente vitória que irá acontecer. Já nos contaste e que és um empresário de sucesso e toda a gente sabe disso. No momento em que o Partido Socialista te coloca o convite, sentiste que era algo mais que podias dar a ti próprio, que era um objetivo, que era um passo seguinte para na tua vida, e se nunca tiveste receio disso implicar algumas dificuldades extras no teu dia-a-dia de trabalho, no teu dia-a-dia profissional? Ora, Simão, eu sou uma pessoa, eu costumo dizer que sou uma pessoa extremamente sincera, não sou frontal. Qual é a diferença entre a frontalidade e a sinceridade? Uma pessoa frontal diz o que quer e às vezes ouve o que não quer. Eu, como sou sincero, digo sempre a verdade, portanto nunca corro o risco de não ouvir o que não quero. E relativamente a essa questão que tu me colocas, eu sempre gostei muito de política. Eu frequentei o primeiro ano da licenciatura de Relações Internacionais, sou licenciado em História pela Universidade do Minho, onde terminei a minha licenciatura. Sempre fui um aluno que fiz o meu percurso escolar todo aqui na Trofa. Estudei na escola de Fenses, primeiramente, depois fui para a escola Napoleão Sousa Marques e finalmente no liceu. Sempre adorei a escola e eu adoro conhecimento. Fui um aluno que foi das maiores alegrias que eu dei à minha mãe. Fui um aluno que tive um processo escolar de sucesso. Saí daqui do liceu na área das Ciências Sociais e Humanas, saí com média 17 valores. Licenciei-me, curiosamente, na Universidade do Minho em História com 17 valores. Na altura fui convidado para uma bolsa de investigação de Fundo de Ciência e Tecnologia, porque, como vocês sabem, depois nas licenciaturas pós-Bolonha, feitos os 3 anos, com média superior a 16, poderia fazer o ano de passar o mestrado à frente, não é tecnicamente assim, mas fazer um ano de investigação com apoio auxiliar e junto de um professor já, portanto, que estivesse da instituição. E então esse trabalho era na área da história moderna, história contemporânea, na passagem desse período de pós do modernismo. Portanto, o meu percurso escolar foi feito sempre nesse sentido e sempre muito pegado à questão da história, da economia, da ciência política. A política era algo que eu gostava, apesar de não estar perto, e como disse no início desta conversa, apesar de não estar perto das estruturas político-partidárias, nunca tive convites. Curiosamente, há pessoas que já tiveram convites para reuniões, e eu nunca tive nenhum tipo de convite para participar em nenhum tipo de reunião, nem da Juventude Socialista, nem do Partido Socialista. Não aconteceu isso na minha vida. Aconteceu sim pela mão do Amadeu de achar que, efetivamente, comungando com os militantes do Partido Socialista, que teria uma pessoa que poderia ser uma mais-valia e que poderia integrar este projeto. Mas nunca foi algo que eu pensasse relativamente a uma ação futura. Repara, Simão, eu vou usar uma palavra que não gosto, mas eu dediquei-me demasiado à minha atividade profissional. E como disse também já, foram 9 anos de uma aventura brutal.
Foram 9 anos. Eu comecei a trabalhar num escritório do tamanho de uma casa de banho, pequeníssimo, pequeníssimo, pequeníssimo. Hoje em dia, até acusando das dores de crescimento, eu tenho 2 pessoas a trabalhar comigo aqui na Trofa, que é a Joana e o Hugo, e tenho uma pessoa em Guimarães, peço desculpa, que é a Joana e a Susana, e em Guimarães tenho o meu colega Hugo. E hoje em dia, especificamente aqui, o espaço é manifestamente pequeno. O local é muito bom, não quero sair dali, tenho que inventar uma maneira de continuar ali, de criar também um espaço mais aprazível, mais agradável para clientes e para os meus colegas de trabalho, até porque nós temos uma relação muito próxima, muito boa, e portanto cimentei este percurso empresarial, este curto percurso empresarial de 9 anos, em que estruturei a minha empresa de uma forma a que este momento específico da minha vida viesse em boa altura este convite. O contacto com o Amadeu oficial surgiu depois do Amadeu assumir a presidência do Partido Socialista, mas anteriormente, cerca de 1 ano e meio antes, 2 anos desse convite, fui jantar com ele. E o Amadeu já tinha em mente aquilo que queria fazer para a Trofa, as suas ideias, que é uma coisa que eu acho espetacular. Eu digo-vos, não é rasgar elogios ao Amadeu de uma forma de boca aberta e quase como uma espécie de adoração. Não, as coisas têm que ser vistas como têm que ser vistas. Eu tomei a minha opção pelo mundo empresarial. Foi essa a opção que eu quis para mim, foi isso que eu me dediquei a que me propus fazer. O Amadeu é uma pessoa que já leva muitos anos na vida política, de abraçar a causa pública, com um gosto muito especial pela sua terra, e isso também me causou algum encantamento. Essa forma de ele querer fazer pela sua terra, insistir, como ele já o disse, e é verdade, Simão e Hélio. Eu já presenciei situações em que o Amadeu, em que o vi ser convidado para exercício de cargos no setor privado, questões às vezes relacionadas com o setor público, que possivelmente poderia lhe dar um outro andamento fora daquilo que é, exatamente, fora daquilo que é a Trofa e fora daquilo que são as relações só partidárias e políticas, e efetivamente ele recusou e achou que o seu trabalho teria que ser com dedicação à Trofa. Há pouco estávamos a falar da sua grande amizade com o Amadeu, que teve muito a ver com o facto de teres aceito o convite dele e também da aprovação familiar, mas qual é a tua crença pessoal para teres aceito esse convite do Amadeu? Foi como disse, Hélio, o Amadeu é para mim uma pessoa muito especial por aquelas características que já aqui fiz referência. Paralelamente a isto, o Amadeu é uma pessoa que é muito focado. O Amadeu é uma pessoa muito focada. E depois o Amadeu tem algo que é um bocadinho... Eu sou uma pessoa muito de provérbios. Quem me conhece sabe que eu os utilizo recorrentemente. E há um provérbio, independentemente das crenças de cada um ou não, há um provérbio que diz: Deus deu-nos 2 ouvidos e uma boca, por alguma razão foi. O Amadeu é uma pessoa que não abre a boca sem ouvir 4 vezes. Ele, a partir deve ter 4 ouvidos. Portanto, o Amadeu é uma pessoa que gosta de ouvir as pessoas, ouve muito bem as pessoas, e é muito raro em alguém tão jovem ter essa característica. O Amadeu é muito ponderado. E isso, Hélio, foi uma das características que também me chama a atenção na questão do Amadeu. É a ponderação dele, a capacidade dele de ponderar. E, aliado ao bom ser do Amadeu, tem ali um coquetel engraçado e dá ali uma boa pessoa. João, tu que já estás na rua, pelas ruas de São Martinho de Santiago, a ouvir as pessoas, 2 questões. O que é que te pedem mais no porta a porta? E o que é que achas que falta para a juventude, principalmente nestas 2 coisas? E já agora acrescentar aí, Simão, qual tem sido a reação e o sentimento que ele tem recebido das pessoas ao falar com ele? Olha, eu antes de mais nada, Simão, há uma questão que eu digo muitas vezes relacionada com a própria nomenclatura das nossas freguesias. É sempre Santiago e São Martinho. Isso é muito importante porque é questão de orientação da ordem alfabética e é assim que a nível da administração local é dito. Isto tem particular interesse para aquilo que é a nossa candidatura, para aquilo que é a minha candidatura. Eu digo muito nossa porque eu sou muito de equipa.
Porque efetivamente Santiago acaba por ser visto, e tenho que o dizer, como o parente pobre da União de Freguesias. Santiago ficou a perder com esta União de Freguesias. Eu próprio já o disse publicamente que sou contra a União de Freguesias, acho que não trouxe benefício nenhum. Reconheço perfeitamente que existe uma identidade completamente diferente entre a Freguesia de Santiago de Bogado e a Freguesia de São Martinho de Bogado. Também vemos noutros episódios, por exemplo, o Alvarez e Guidões, que é a freguesia mais pequena. No fundo, a freguesia que é mais pequena, quando é anexada ou coligada à outra, é que sofre mais, principalmente com falta de investimentos. Exatamente. E aqui também, Simão, e para não fugindo à vossa pergunta, vai também ao encontro de que Santiago de Bogado é a freguesia com população mais envelhecida. Daí a necessidade de olhar para Santiago de Bogado com a questão, por exemplo, que é uma das nossas grandes medidas, daquilo que é o nosso plano de trabalhos, o que nos propomos fazer, porque é coisas perfeitamente execuíveis. Até porque eu logo que comecei este projeto, e quando falaram comigo para aceitar este projeto, eu disse o seguinte: meus caros e minhas caras, muito obrigado, fico muito feliz, sim senhor, digo sim, mas eu tenho uma vida empresarial subejamente conhecida, tenho uma porta aberta, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu vou dizer. Nós temos que fazer uma política e uma ação muito específica, muito direcionada, muito pensada, com ideias que sejam possíveis e que se possam concretizar. Portanto, tudo aquilo que nós dizemos, isto para retirar um bocado a ideia de que os políticos prometem, nós não estamos a prometer nada. Nós aquilo que estamos a dizer é para fazer, que porque no fundo a questão de um presidente de junta, bem como todo o seu executivo, eu uso também, se me permitem este paralelismo, eu comparo muito, excetuando a questão da servência e da causa pública, eu comparo isto muito com a funcionalidade de uma empresa. Um presidente do Conselho de Administração, onde depois tem designados os administradores, que é o seu executivo, não é? E a sua equipa na questão os diretores depois, que são o pessoal que compõe o resto da lista. E no fundo é isto, é olhar para, como dizia o Sr. José de Finles, olhar para a causa pública, para o bem público, como se fosse nosso. Ter esse sentimento de pertence. Porque se o fizermos e olharmos para isto como se fosse nosso, vai correr bem. Sem dúvida que irá correr bem, e que efetivamente esse projeto será um projeto vencedor, e que no dia 26 vamos estar aqui todos a chorar e a festejar. Mas eu tenho ideia, peço desculpa que eu fugi aqui a qualquer coisa da pergunta. Você já... Falta aqui a questão daquele feedback. Ok, sim senhor. E o que é que falta para os jovens? Exatamente. Ora bem, como vocês sabem, por força também da minha atividade profissional, eu tenho clientes do norte ao sul do país, visito muitos sítios, ando em muitos locais e inclusive até tenho alguns interesses pessoais e profissionais espalhados de norte ao sul. Santiago e São Martinho, especificamente falando das nossas freguesias, eu poderia falar na trofa no geral, mas centrando naquilo que é o nosso projeto. Eu digo muitas vezes, e na questão específica da juventude, nós somos ávidos em coisas grandes e espetaculares, em grandes fogos de artifício, mas depois somos muito fracos nas coisinhas pequeninas. E, efetivamente, as nossas freguesias necessitam ainda de coisas muito básicas. Uma das coisas que eu toco muitas vezes no assunto é a questão, por exemplo, dos passeios. Nós, em 2021, num concelho como a Trofa, desde 1998, ainda não deveríamos estar a falar sequer na necessidade de passeios. Isto é uma coisa que, e efetivamente até os passeios é algo que para os jovens, mas os passeios para os jovens sim, por exemplo a prática desportiva, o passeio pode ter uma dupla, tripla funcionalidade, para lá da questão da segurança rodoviária, dos peões, a questão da acessibilidade, a questão da prática desportiva para, por exemplo, correr, a Trofa, Santiago, São Martinho, para a juventude nós não temos um concerto, e depois reparem, eu, como vos disse, eu tenho 32 anos, mas eu já sou uma pessoa muito velhinha. O desgaste da vida empresarial e familiar, e como disse principalmente o Henrique, põe-me a correr atrás dele, e aqui cada vez mais, não é? Isto vai andar até tropeçar, não ele, mas eu. E nós olhamos para os concelhos vizinhos, reparem, isso já acontecia no meu tempo. Já acontecia há 15 anos atrás. Nós olhamos para os concelhos vizinhos, Santo Tirso, Famalicão, Vila do Conde, Maia, e vemos que existe
sítios, por exemplo, até de diversão noturna, abundantes, espaços, concertos. Eu já no meu tempo isso já não existia. Os jovens fogem da trofa, as pessoas afastam-se da trofa. Eu, a relação até aos jovens, até vos vou dar um exemplo, façam este exercício comigo, se fizerem um favor. Imaginemos, e hoje em dia, né, a geração mais bem preparada de sempre está aí, lançada para o mercado de trabalho, um casal, né, namorados, homem-homem, mulher-mulher, homem-mulher, um casal, que tira a sua licenciatura, tira o seu mestrado, perfeitamente, hoje em dia isso é beabá, e decidem então mandar uns currículos para Santo Tirso, Maia, Vila do Conde, Póvoa, Famalicão, os concelhos que estamos aqui em nosso redor. Então, à noite, chegam a casa, depois de dar as suas voltas, entregar os seus currículos, chegam a casa à noite, moram num sítio qualquer. Vamos pensar que imaginemos que estão suspensos numa grua e estão para ver para onde é que eles vão. E então, eles conversam no final, recebem um e-mail, abrem um e-mail, olha, recebemos aqui uma proposta. Então, para onde é? Pá, aceitaram, querem fazer uma entrevista de trabalho, tenho uma entrevista de trabalho amanhã, é na trofa. O que é que a pessoa vai pensar quando recebe isto? Trânsito? Qual é, em termos de cultura, trânsito, as acessibilidades, em termos de cultura, poder ver uma peça de teatro, poder ver um concerto, a prática desportiva, se não for a pagar, não é? Corre na rua, e sem passeios. A questão também a trofa, por exemplo, ainda hoje, um belo dia de sol, a trofa, reparem que a trofa é muito bonita quando está um dia de sol. E eu já estive a perceber isso, porque tem a ver com a questão da proximidade do rio e do mar. Em linha reta, estamos muito próximos do mar, cerca de 9 km, salvo erro. E isso embeleza a cidade, porque traz uma luz específica com a questão da água, etc. Nos dias de chuva, a trofa é muito cinzenta, uma cidade muito pesada. O Amadeu, das primeiras coisas que me disse, até voltando à questão do Amadeu, foi: quando eu ganhar a Câmara desta cidade, vou espalhar flores por aqui fora. Embelezar os espaços, tornar os espaços mais bonitos, mais aprazíveis, e efetivamente isso é algo que cativa as pessoas mais jovens, que até os jovens são pessoas que têm maiores preocupações, estão mais ligados à natureza e que efetivamente procuram isso. Temos a questão, por exemplo, do rio, que podia perfeitamente servir para a prática de canoagem, por exemplo. O rio é o nosso maior recurso natural, poderia efetivamente estar ao serviço da população dos 8 aos 88. Mas até a questão, por exemplo, dos jovens, temos as azanhas, que tal criar nessas azanhas, por exemplo, estimular ao investimento privado para que essas azanhas, por exemplo, deem lugar a um bar? É todo um conjunto de necessidades relacionadas com a questão dos mais jovens, e que efetivamente isso tem um interesse específico para a juventude socialista, que não existe uma resposta aqui na trofa. Era um fim de semana com meia dúzia de concertos, e são essas as medidas que os jovens têm na trofa, e de facto, pensando no teu ponto de vista, não é só para os jovens adolescentes, mesmo as próprias crianças. Um casal que queira morar na trofa e ter filhos, certamente as crianças não há um clube que queira colocar um desporto sem ser futebol, exatamente, voleibol ou assim, não tem essa possibilidade. Na trofa já existiu isso, e hoje em dia não existe nada, mesmo práticas de ténis, de basquetebol, parece-me que não existe medidas para essas crianças que queiram praticar o desporto sem ser o futebol. E como é óbvio, a trofa acho que tem de se tornar cada vez mais num sítio, num dormitório do Grande Porto, em que as pessoas que moram cá e querem fazer vida cá são cada vez mais escassas, e por isso é que também acho importante haver pessoas como o Amadeu e como tu, e como certamente todos da Juventude Socialista e do Partido Socialista, que têm um amor à trofa que cada vez mais se tem perdido essa identidade. E, portanto, estou certo que já te acompanhei no teu porta a porta, e já te acompanhei principalmente em algumas zonas de intervenção que falta a parte do feedback.
Não me esqueci. Principalmente na parte de intervenções de parques que estão completamente ao abandono. Já estive contigo, principalmente ali em Paradela. Em Paradela, exatamente. Um sítio que para os jovens poderia ser interessante, um domingo à tarde, fazer lá um piquenique. Há uns tempos, quando aquilo estava limpo e asseado, ver gente, não só mais nova, mas pessoal muito mais velho que nós, a jogar à malha e tudo mais. E há uma coisa, se me permitem, que até esta entrevista, se me permitem, que isto até é uma espécie de declaração de interesse. E vocês tocaram também e muito bem, falaram, como o senhor estava a falar, essa questão da prática de outros desportos, a questão das associações que já existiram, que isso é uma coisa muito importante. O associativismo na trofa não é apoiado, até muitas vezes até é perseguido. Conhecemos bem esses exemplos dessas situações que aqui aconteceram. Portanto, não vale a pena andar a tapar o sol caponeira. Há aqui uma questão muito importante relacionada com a questão especificamente de Paradela. A questão do Parque do Vale do Meio, Parque de Lazer de Paradela, é um caso que pode-se achar que é muito sui generis, mas não o é. Aquilo pertence a uma associação de moradores de Paradela e efetivamente, o espaço está descuidado e é do foro privado, obviamente, mas pertence a uma associação. E se essa associação não tem recursos, ou por algum motivo que possamos desconhecer, o espaço encontra-se naquele estado em que viram, um espaço sujo, lixo por todo lado, eu tinha 4 televisões, o Simão esteve comigo, 4 televisões no chão, degradado. Se nós temos esses parques, e como eu disse, não adianta andar a anunciar novos parques, quando não mas aquilo é privado. Ok, sim senhor, mas eu posso perfeitamente conversar e sentar-me com os senhores. Quem é a pessoa responsável destes parques? Precisa o favor. O que é que o senhor precisa? É os cantoneiros da junta? Precisa de uma verba, 100 euros, 200 euros por ano para limpar isto, 300, 400, 500? Quer dizer, não é uma coisa... Repara, Simão, uma das coisas que eu, quando comecei a abraçar este desafio, estudar a fundo os dossiês que eu percebi e que me entristeceu, mas eu digo isto com toda a sinceridade do mundo e olhos nos olhos, entristeceu mesmo, digo isto pelos meus filhos, não é demagogia nem populismo, é verdade. Foi parecer-me que muitas das vezes os decisores políticos falta muita vontade. Falta vontade de fazer as coisas. As coisas não se fazem porque falta vontade. Há uma manifesta falta de vontade. Porque, como disse, são coisas, disse no início da conversa, as particularidades, as coisas pequeninas que faltam e que, efetivamente, têm que ser feitas. Relativamente ao feedback, para não me perder, vocês sabem que eu gosto muito de conversar, relativamente ao feedback. Ora bem, o feedback é bastante positivo. O feedback é bastante positivo. Eu tenho um leque de clientes aqui agradável. Como disse também, eu gosto muito de relações, gosto muito de pessoas. E o feedback é bastante positivo. Noto nas pessoas, fui muito bem recebido. Ainda não fui corrido nenhuma vez à vassourada, nem me atiraram tomates nem ovos. Não houve nenhuma corrida à vassourada. Portanto, só daí já foi uma vitória. Portanto, tenho sido muito bem recebido, eu e a minha equipa, juntamente com outros elementos da Assembleia Municipal e à Câmara. Portanto, o feedback é positivo, é manifestamente positivo. Eu não posso dizer que tenho uma ideia relativamente aos resultados ou fazer exercícios de previsão, mas é manifestamente positivo e fico feliz por isso. João, a conversa já vai aqui longa, apesar de boa, mas vamos lançar aqui a última pergunta, que é a pergunta que colocamos sempre aos convidados. E neste caso não será diferente e portanto aqui vai. Qual será a tua primeira medida quando tomares posse da Junta de Freguesia de Santiago e São Martinho de Vogado, como não militante do Partido Socialista? Já referiste anteriormente que não o és, mas de qualquer das formas, qual será a tua primeira medida pelo Partido Socialista? Ora bem, Hélio, obrigadíssimo. Há aqui uma questão. Vou começar pelo fim, em relação à questão do não militante. Já o disse que foi com muito gosto que aceitei este convite. Sou simpatizante daquilo que é o centro-esquerda. Especificamente, eu acho que das piores coisas que nos pode acontecer na vida é nascermos retos. Já tive ideias diferentes. Na parte
socioeconómica pensava de uma forma diferente, na parte do libertarismo social sempre foi muito à esquerda, sou muito liberal, mas há uma coisa que mudou completamente a minha vida, e esse momento que mudou a minha vida foi ser pai. Isso foi algo que mexeu mesmo comigo. Será talvez por uma outra oportunidade contar-vos essa história, o porquê desse momento de ser pai, mas para vos dizer essencialmente uma coisa, e isto vai ao encontro daquilo que é a minha história também de vida. A resposta do Partido Socialista e o que me faz comungar das suas ideias é a seguinte, que muitas pessoas têm às vezes dificuldade em perceber o domínio ideológico e associarem a esquerda aos pobrezinhos e aos coitadinhos, mas as coisas não podem ser vistas assim, porque as coisas são muito mais profundas. Eu defendo uma coisa que é o seguinte, e que acredito: rico ou pobre, na casa de partida, todos têm que ter pelo menos a mesma cana para aprender a pescar. Daí para a frente, se um pesca melhor que o outro, tudo bem, e se há alguém que o pai até tem dinheiro para ele comprar uma cana com 2 carretes ou com 3 motores, não percebo nada de pesca, já dá para perceber, não é? Não sei se elas levam para lá 2 carretes, mas pareceu-me bem que um carrete é o normal, 2 é uma coisa mais capitalista, uma cana capitalista, mas e nada quanto ao capitalismo. Nada contra o capitalismo se ele não for abusivo. Eu sou muito isto, sou muito balizado por aquilo que é moderação. E efetivamente esta é a verdadeira causa socialista, não é? Esta é a verdadeira causa. Na casa da partida, todos terem a oportunidade, como digo muitas vezes, saúde, educação, emprego, segurança, habitação, devem ser direitos inabaláveis, que permita que efetivamente qualquer ser humano, onde quer que nasça, de onde quer que seja, em que modos seja, consiga atingir a plenitude. Isso é aquilo que eu acredito. Eu poderia-vos estar a dizer, e agora para perceberem um pouco da história da relação do filho, eu acho que não haverá maior tristeza de um pai, e vocês como homens, de um pai não poder dar a um filho alguma coisa que seja básica e o filho pedir, não é? Ou que a sociedade não permita, não é, que o nosso filho consiga ter algo e que não admita que o nosso filho tenha lugar em algum sítio porque é filho de fulano X e não é de Y. Portanto, isso é uma coisa que para mim que mexeu comigo. Ser pai foi uma experiência maravilhosa e única para mim. Relativamente à medida. Ora bem, essa é muito fácil. E inclusive ela está, o meu plano na minha carta de apresentação, se conseguirem visualizar, logo no desdobrável vem logo qual é a primeira de todas. E isto vai ao encontro, efetivamente, vai ao encontro daquilo que é a causa socialista e aquilo que é a base desta candidatura. A questão do cemitério, a revisão das taxas e a redução das sepulturas. Podem-me dizer que o cemitério em Casa de São Martinho não tem espaço. Se não tem espaço, meus amigos, tem que se arranjar. É para isso, é isso que se quer dos decisores políticos, que tomem decisões, que efetivamente resolvam os problemas. É o que eu faço exatamente na minha empresa. Todos os dias tenho adversidades, tenho problemas. E as minhas colegas, eu até uso uma frase muito engraçada, quando chego aqui, ou quando chego a Guimarães, ou ando entre um escritório e outro, e chegam aqui e dizem: João, precisamos de falar que temos um problema. Maravilha, ainda bem que só temos um. Portanto, os problemas existem para ser resolvidos, não para ser vividos. E esta é a grande tónica do sucesso na vida. Para lá de todo o percurso escolar, académico, da nossa luta, do trabalho que nós podemos fazer, há uma coisa que é muito importante na vida. E isso digo-vos dos meus 32 anos de idade, mas dos 800 e tal de andamento. O que define realmente a questão do sucesso é a forma como nós enfrentamos os problemas e como olhamos para os problemas. Os problemas nasceram, se me permitem, para ser resolvidos. E, efetivamente, é isso que se quer de um decisor político. É o caso aqui de que alguém que se assume para a presidência de uma junta, logo uma junta de 2 freguesias que tem 22 mil habitantes. Tem quase 22 mil habitantes. Portanto, tem mais habitantes do que muitos municípios em Portugal. Portanto, a primeira medida é a questão do cemitério. E porquê é que toca na questão do socialismo e daquilo que é o ideário que eu comungo? Muito simples. O cemitério não pode ser uma imobiliária. E não pode haver, relativamente ao cemitério, não pode haver um negócio. Pode efetivamente ser o parente rico da junta, ok, talvez porque não haja fertilidade de ideias para poder criar outras soluções para haver receita para a junta.
Não sei. Eu gosto pouco de falar para o ar. Como disse há um bocadinho, relativamente à minha vida profissional, isso também cria essa obrigatoriedade em ter que saber o que digo, quando digo e como digo. Mas tenho a certeza de uma coisa, nós não podemos colocar um valor relativamente a uma sepultura em que ele seja proibitivo para pessoas até da classe média. Já não vou pegar na questão só, e depois não podemos ter discursos de novo riquismo em que se os pobres não podem pagar vão para a vala comum e acumula-se os ossos e os corpos em cima uns dos outros. Bom, isto é uma coisa que, enfim, não é? Nós temos que ter os pés na terra e uma coisa que é uma das maiores lições da vida, e se me permitem vou usar mais um ditado que uso muitas vezes, é muito bom andar de burro para cavalo, agora de cavalo para burro, e a vida dá muitas voltas. A vida dá muitas voltas. E este ensinamento e este princípio é algo que alguém que está à frente de uma autarquia deve ter. Aliás, à frente de tudo, a questão humana mesmo nas próprias empresas. Hoje em dia, falando um bocadinho até daqui da questão empresarial e para terminar, hoje em dia o desafio das empresas não está na parte financeira. Hoje em dia os instrumentos financeiros relacionados com fundos, com factoring, todo um conjunto de elementos financeiros que permitem que a necessidade base de uma empresa não seja o capital, mas sim a grande adversidade é as pessoas. E é por isso que é importante investir nas pessoas, criar condições para as pessoas e olhar para as pessoas como as pessoas têm que ser, que merecem o tratamento que merecem, e por isso é esse o nosso também compromisso, é olhar para as pessoas. Muito bem, João. Estamos na reta final. Agradecer-te novamente, agradecer ao Hélio. Acho que toda a gente lá em casa deve ter gostado da conversa como nós gostamos. Muito obrigado. E, portanto, a última coisa que nós pedimos sempre é para deixar uma mensagem àqueles que nos assistiram e que espero que voltem, porque, de facto, ainda temos mais conversas para ter com os próximos candidatos e certamente vão gostar de os conhecer ainda melhor. Muito obrigado, Hélio, muito obrigado, Simão. Foi um gosto muito grande para mim fazer parte desta ideia da JS e entrevistar os candidatos. Espero que também corra tudo bem com as entrevistas dos outros candidatos, que falem um bocadinho menos que eu. Eu falo um bocadinho demais, não é? Espero que falem um bocadinho menos. Exatamente, é melhor. Bom, pelo menos tenho uma coisa positiva, e aqui entra para aquilo que eu quero direcionar lá para casa. Portanto, para todos e para todas, aquilo que se espera de um Presidente de Junta é alguém que tenha sempre palavra, alguém que efetivamente coloque as pessoas no topo das suas preocupações e que, acima de tudo, tal como eu estava a dizer nesta conversa, alguém que não se cale, que saiba efetivamente o que dizer, quando dizer, como dizer, mas que não se cale, que lute pelas nossas freguesias de igual para igual, taco a taco, sangue, suor e lágrimas, e que faça efetivamente o melhor por esta união de freguesias que esta gente bem merece. Muito obrigado e dia 26 espero por vocês. Pelo menos apareçam para votar. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado eu. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.